Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e hoje nós estamos falando de drogas, a prevenção e a reabilitação, né? Como que ela acontece. E a gente estava lendo antes do intervalo um WhatsApp da Giovana, Giovana Xavier. Ela diz assim: boa noite, sou do interior da Bahia, estou sofrendo com 2 filhos que usam drogas e não sei como lidar com a situação. Aqui é uma mãe desesperada. Giovana, nós acolhemos aqui a sua pergunta, queremos te acolher nesse programa e eu queria, assim, primeiramente te dar um conselho espiritual. Começa a rezar, né? Começa a pedir a Deus a sabedoria de como você tratar com seus filhos, a sabedoria de onde você levá-los. Então, busca Deus em primeiro lugar, porque Deus ele vai dando para a gente umas pistas, né? Então, começa a pede para Nossa Senhora, que é a mãe por excelência, para que ela te dê sabedoria de como conduzir esse momento. E eu queria perguntar para o Juliano, né? Juliano, na prática, o que essa mãe pode fazer? Porque lá não tem o Instituto Padre Haroldo ainda, né? De repente, a gente não sabe, né? Mas como que a gente pode orientar essa mãe de tão longe, com 2 filhos nessa situação? Eu não sei bem onde a Giovana, em qual cidade ela está, mas a gente tem que sempre pensar em buscar, se não tem um serviço especializado de álcool e drogas, ou disponível pelo município, ou uma comunidade terapêutica como as do Instituto Padre Haroldo, embora a Bahia tenha alguns lugares, né? Inclusive a gente tem uma comunidade conveniada à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que é uma entidade que o Padre Haroldo também fundou, que é na Bahia. Mas volto a dizer, eu não sei, a Bahia é muito grande, né? Então eu não sei onde a Giovana está, que é o Instituto Bambu, que é da psicóloga Inara, e que é uma excelente comunidade terapêutica. Mas se isso não tá, se essas ajudas não estão disponíveis, próximas, é importante ela procurar uma unidade básica de saúde, relatar o problema dos filhos, ou ela procurar algum equipamento da assistência social. Se o município tiver desprovido desses recursos, procurar a prefeitura, procurar a parte jurídica da prefeitura, acessar o Ministério Público, porque o Estado não pode se omitir a esse problema. Ah, tá. O Estado precisa dar, né? conta. Exatamente, é uma mãe que está desesperada e precisa... Exatamente, você falou, precisa de socorro. O Estado não pode ser omisso a essa situação. Então, se não tem um Padre Haroldo, se não tem um Instituto Bambu, se não tem um equipamento de saúde que dê conta da questão de álcool e drogas, alguém tem que se mover para dar conta do sofrimento dessa mãe e dos filhos dela. Certo. Que os filhos também, ela. exatamente, os filhos também estão sofrendo, né? São 2 vidas aí que estão sofrendo, embora buscando, né? Porque o jovem é muito inconsequente, né? Ele vai buscando o prazer, buscando... E aí depois ele não consegue enxergar lá na frente as consequências. Eu estou com um grande amigo nosso que o filho se envolveu com droga e acabou se envolvendo com traficantes, acabou se envolvendo com o roubo e o menino de 16 anos está preso, está detido, né? Então, é uma judiação. E agora você vê o sofrimento dos pais. Pais de índole maravilhosa, gente de igreja, e com esse sofrimento agora, né? Sim. Então, é complicado, porque o jovem não consegue enxergar além. Ele fica ali olhando, buscando os prazeres momentâneos, né? Aquilo que a gente conversou a semana passada aqui no programa, né? O demônio, ele mostra, na hora de fazer o pecado, de mostrar o pecado, ele tira toda a vergonha. Né? Isso, Depois, na hora que você quer sair disso, aí aparece um monte de vergonha, de problema, de contratempo, né? Ô Aslan, e você estava contando um pouquinho no bloco anterior da sua história e como é que você foi. Aí você foi para o tratamento. Sim. Você foi acolhido e foi para o tratamento. Quais são as principais dificuldades que você enfrentou e na sua experiência também lá no Instituto Padre Haroldo, as dificuldades que as pessoas têm? A primeira dificuldade é o relacionamento interpessoal, né? Quando você está no uso e abuso, geralmente você está num mundo de isolamento. E a partir do momento que você é acolhido, você vai passar para um convívio com mais pessoas. Então, você vai aprender a dividir quarto, você vai ter que conviver em mesmo espaço
que você está com várias pessoas. Então, essa foi a minha dificuldade, porque eu utilizava a maior parte da droga para quebrar a timidez. E como que eu iria quebrar dentro desse espaço a minha timidez? Entendi. E ter um bom convívio com todo mundo. Então, ali eu tive que criar uma habilidade para poder conviver naquele espaço junto. Que bacana, né? E é uma coisa que você foi se forçando, quer dizer que te desinstalou, né, da sua timidez para você conseguir conviver no ambiente ali, né? Eu costumo dizer que gerou uma crise, Tá, né? A retirada das drogas, ela gerou uma crise. Sim. E eu tive que aprender uma nova maneira para gerenciar essa crise. certo. Então, foi chegando aos poucos, eu fui criando pequenos vínculos, primeiro com a equipe, porque passa a desacreditar das outras pessoas. A gente começa a conviver muito na rua, então todo mal está ali. Então, toda pessoa ela quer te fazer mal. Então, comecei a quebrar parte dessa estrutura que eu tinha criado com a equipe. Certo. E a equipe foi me ajudando a reorganizar nesse movimento, né, de recuperação. Tá. Tem outras dificuldades também, Juliano, que você Sim. tem visto por aí? Acho que tem uma coisa que o Tiago falou na matéria que foi passada anteriormente, né? Que eu estava aqui prestando atenção e acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, no sentido de o que caracteriza. Lógico que você tem critérios diagnósticos nos manuais de transtornos psiquiátricos, no Código Internacional de Doenças, você tem uma definição da Organização Mundial da Saúde do que é a dependência de drogas, do que é a dependência química. Mas o Tiago falou uma coisa ali que para mim é o que pega mais, assim, quando o indivíduo percebe que ele está dependente. Ele falou, teve uma hora que ele falou ali, que ele disse para a mãe dele, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais isso para mim. Mas eu não tinha força para sair daquilo. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? é. E a dependência de drogas, chega um momento, o uso fica tão intenso que você perde a possibilidade de fazer escolhas. Você não consegue escolher mais entre o que é saudável e o que não é saudável. Eles têm uma frase, que é um jargão assim que muitos usam no tratamento, nesses momentos de dificuldade e às vezes no atendimento eles falam, Juliano, eu vivia para usar e usava para viver. Nossa. Eu estava nesse ponto, assim. Então você vê que a pessoa já perdeu um pouco a noção da escolha. Tem um detalhe aí que é importante, que porque as pessoas querem caracterizar muitas vezes isso para toda a vida da pessoa, e não é. Normalmente esses momentos de impossibilidade de fazer escolhas é durante a intoxicação, durante o uso. Na hora que você está usando, é como se você tivesse a sua compulsão ligada e você não consegue desligar aquilo. Desliga normalmente sozinha quando acaba. Mas a hora que você se desintoxica, minimamente, você recobra a sua consciência, é inevitável que volte o seu juízo crítico das coisas. Embora ali, na questão do dependente, isso ainda vai estar um pouco distorcido, mas essa é um pouco essa diferenciação que eu quero fazer. E aí, quando eles vão para o tratamento voluntariamente, né, como a gente acolhe lá no Instituto Padre Haroldo, nesse início, como o Aslan estava falando, além dessa adaptação da relação interpessoal, eles vivem um momento que a gente chama de ambivalência. Porque à medida que você chega no tratamento e lá não tem droga para usar, então você vai passando os dias, você vai recobrando a sua consciência. O seu juízo crítico vai ficando mais apurado. Você vai retomando emoções, você vai retomando sentimentos, você vai... só que aí entra o problema. Muitas pessoas têm uma dificuldade grande de gerenciar tudo isso. Porque isso é uma ebulição de coisas, assim, né? Isso vai, em algumas pessoas, em maior intensidade, em outras, em menor intensidade. E aí começa o conflito, que é o que eu costumo dizer também, que a pessoa chega no instituto se queixando da droga. Em 1, 2 semanas ela não está mais falando sobre a droga. Ela está falando do problema com a mãe, do problema com o pai, da esposa que foi embora, do marido que abandonou, da guarda dos filhos que ela vai perder. Começa a mudar, do problema que ela não tem casa para morar, não tem comida, não tem dinheiro, não tem trabalho. Aí Mudar você vai os vendo, problemas. existe um monte de coisas na vida dessa pessoa que
tão um pano de fundo ou um universo por detrás desse uso. Nós conhecemos queria só colocar, nós conhecemos um rapaz, ele olhava carro lá no bairro que a gente mora. E era um rapaz que você percebia que ele tinha um coração bom, mas totalmente perdido nas drogas e no álcool. E aí um dia eu falei para ele, você quer mudar de vida? Eu quero. E aí nós levamos ele para um retiro que chamava Experiência de Oração. E lá ele chegou na experiência de oração totalmente drogado. Então ele começava a colher os carros que chegavam, estaciona aqui, não sei o quê. Então o Carlão fala assim, que foi surreal, né? Porque ele chegou nesse lugar, né? Todo mundo chegando para o retiro e sendo acolhidos por uma pessoa totalmente drogada, né? E deixamos, e aí foi tal, ele passou muito mal, precisamos levar, o Carlão levou para o hospital, tomou um remédio. Ele tomou soro, né? Tomou não tinha soro. médico para medicá-lo, então ele só tomou soro para reidratar. Mas ele estava tendo síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência. No dia seguinte, lá do retiro. Aí no sábado inteiro, ele precisou 2 vezes voltar para o hospital. No domingo de manhã, quando ele acordou, ele era outra pessoa, sabe? Resgatou. A gente fala, né? A gente acredita em milagre, né? Deus ali fez uma obra grande na vida desse moço. E ali ele começou a ser resgatado, no próprio retiro mesmo, e todo mundo acolheu e trocou de roupa e tudo mais. Dali ele foi para a Esperança e Vida, que é uma associação aqui em Campinas fantástica também, que acolhe morador de rua, dependente químico, pessoas que têm HIV. E ali ele ficou 6 a 9 meses, fez os 12 passos, igualzinho do Padre Haroldo, lá que eles fazem. Esse moço voltou a ter contato com a família, a mãe devolveu o quarto para ele, porque falou, enquanto você estiver assim, você não fica aqui, né? Devolveu o quarto, ele conheceu uma moça, casou, tem 2 filhos hoje, então assim, a vida dele se levantou. Então, há esperança para todo mundo, não é? Eu acho que você, Juliano, que convive bastante, você vê muita gente mudando de vida, né? Não, sem dúvida. Você estava contando, eu estava lembrando, tem um amigo... Uma situação parecida com essa que você falou, a gente foi num evento e um rapaz veio, era um evento como se fosse um retiro também, mas não era para passar alguns dias, era só o evento no dia. E um rapaz veio atender a gente assim, para guardar o carro, né? E ele também estava, dava para ver assim que ele estava intoxicado, aí esse amigo ele falou para mim assim, ô Juliano, que bom, já encontramos Jesus na largada, né? Ah, que bacana. Ele fala, tem que ver Jesus nessas pessoas, ver Jesus né? nessas pessoas. Então, aí ele falou, já vamos conversar um pouquinho com ele, depois a gente entra. Aí a gente sentou na calçada, ficamos um tempão batendo papo, e tentando dar algum encaminhamento ali, né? Mas depois a gente não ouviu mais. Mas não podia deixar de falar. Mas com certeza tem muitas pessoas que passam pelo tratamento, às vezes mais de uma vez, né? Isso é importante tem pessoas falar, que passam né? uma única vez, tem pessoas que passam mais de uma. É um processo. Uma pessoa não adoece com as drogas de um dia para o outro, então ela também não se cura necessariamente de um dia para o outro. Sim. É lógico que a gente conhece pessoas que inclusive tiveram... são bastante exceções, assim, né? Que, vamos dizer assim, numa medicina mais alternativa, a gente chamaria de cura espontânea. Pessoas que decidiram que a partir daquele momento eu não quero mais isso para a minha vida e não quis mais e já está há muitos anos sem aquilo. A decisão é pessoal, né? Mas são exceções. Na maioria das pessoas que saíram disso, elas precisaram de algum tipo de ajuda. Seja ajuda profissional, espiritual, ela precisou de algum... Na maior parte dos casos é uma luta, né? É uma luta. É uma briga. E a gente está recebendo um WhatsApp aqui da Sandra, ela está mandando para a gente a mensagem falando justamente dessa luta. Eu estou nesta luta. Tenho um filho que está passando por isso, mas não tenho mais forças para saber como ajudá-lo. Já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e cada saída dele dos centros, ele retorna pior. Eu não faço outra coisa a não ser rezar. Obrigado, Sandra. Obrigado pela sua mensagem. Infelizmente, é uma luta, é uma briga mesmo, né? E como é que a gente pode ajudar? Porque a Sandra, é aquilo que vocês falaram, né? Não é só o filho dela que está doente. A família toda está sofrendo as consequências disso, né?
Como é que a gente ajuda a Sandra? Eu tenho uma parte que eu falo assim, lógico que não é, nunca vou dizer, nem pessoalmente, nem profissionalmente, acho que você pode falar também, até melhor falar um pouco do amor exigente, né? Uhum. Eu falo que chega um ponto, às vezes, já que a pessoa não consegue se cuidar, então você não vai abandoná-la. Mas isso falando do familiar, mas aí eu tenho que prestar atenção em mim, eu, familiar. Então, já que você não quer se cuidar, eu vou investir um pouco em mim agora. E vou me cuidar. Então, vou procurar um grupo de ajuda para a família. Se existe alguma terapia disponível, vou buscar uma terapia para eu, familiar. Já que entendendo que aquela pessoa seja o filho... Mas volto a dizer, em momento algum eu estou dizendo para uma mãe abandonar um filho, não é isso. Sim. Mas já que Mas não ela existe... precisa dessa ajuda. Porque ela precisa, no caso da Sandra, ela precisa se fortalecer. Porque ela está dizendo para a gente aqui que ela não tem mais força. Então vamos lá, Sandra, então vamos fortalecer você para você conseguir lidar com o problema do seu filho. Porque se você ficar sem força... Se ela entrar nessa luta fraca... A gente não... Então é hora dela falar, inclusive, para o filho. É uma decisão muito difícil para um pai e para uma mãe. Você tá falando isso, eu estou lembrando. Uma vez eu fiz uma viagem de avião e aí no começo da viagem lá tem o comissário vai explicar, né, aquelas medidas de segurança, Sim. tudo, né? E aí tem o problema do oxigênio, né? Ele Ele fala, na hora que fala, olha, a pessoa do teu lado pode estar desmaiando, mas coloca primeiro a máscara em você, para depois você ajudar a pessoa, porque senão os dois vão desmaiar e ninguém vai ajudar ninguém. Então coloca, Sandra, esse conselho que o Juliano te deu, reforça a sua força, renova a sua força, vai atrás de uma ajuda para você, para depois, fortificada, você entrar aí com tudo nessa luta aí junto com o seu filho. Esse exemplo liga, seu né? é perfeito. Foi. Perfeito. Ô, Sandra, e liga no Instituto Padre Haroldo, fala onde que você mora, sua região, vê com eles como que você pode ser ajudada, né? E realmente, minha irmã, levanta e vai cuidar de você. Porque a gente fica querendo tirar o outro do fundo do poço e a gente está cada vez mais se afundando, né? Então, presta atenção nisso. É importante que você se cuide também, né? Obrigado, Sandra. E você que está nos acompanhando, manda a sua participação para cá. Pode ser pelo WhatsApp 99675, é isso mesmo? 996755600. Ou pelo nosso call center 1938719620. Aproveita agora que a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso bate-papo. Até já.